O que a gente tem aqui que a LGPD fala, e muitas vezes a gente está lendo algumas opinions do GDPR, a gente está lendo guidelines, a gente está lendo até mesmo no próprio português de Portugal. Então vocês vão ver que quando a gente tem possibilidade de pegar o documento em português de Portugal, que tem muita documentação que inclusive da Europa a gente tem essa tradução, às vezes a gente olha e tem algumas expressões que eles traduzem de forma diferente. Então é bacana a gente entender para que não exista nenhum tipo de dúvida nesse sentido. E o que a gente traz aqui? Bom, a gente trouxe exemplos de, acho que não são nem expressões, né? São palavras muito utilizadas durante o processo de adequação e que a gente precisa entender e compreender todos as suas formas de serem ditas, porque elas vão mudando de acordo com o tipo de documento que a gente vai trabalhando, de acordo com o tipo de língua que a gente está baixando esse documento. Então, não é uma coisa tão padrão como, por exemplo, é o DPO. Alguns, obviamente, são, mas tem outros que não. E tem coisas que, se vocês forem ver, a gente não tem escrito em lugar nenhum. Não está na lei, não está em nenhuma orientação formal nesse sentido. Mas a gente tem isso sendo dito diariamente no dia a dia de quem trabalha com proteção de dados. E é isso que a gente vai aqui também deixar claro para facilitar um pouquinho o dia a dia da nossa compreensão aqui do dia a dia de quem trabalha com a LGPD. A primeira expressão que a gente traz aqui é do controlador de dados, o controller. Então a gente tem isso aparecendo, obviamente, em muitos pontos, inclusive em questões aí enfim, principalmente de guidelines que são baixadas em português de Portugal. Vocês vão ver que aparece muito o controller, o processor. O processor é o operador. E eles traduzem dessa forma. Então, na guideline que está toda em português de Portugal, eu consigo ali ver que a tradução que eles utilizam não é operador, é processor. Então, assim, é realmente a forma que lá é utilizado, muito embora a gente esteja falando aí de português. E mesmo assim, a gente tem essa diferença quando a gente pega essas guidelines, e vocês vão reparar, guidelines ou opinions que estão em português de Portugal disponíveis lá na Comissão Europeia de Proteção de Dados. Então, tem isso lá. O nosso famoso encarregado pela proteção de dados, né, o nosso Data Protection Officer, né, então muito famoso, né, todo mundo conhece o DPO. O que é o DPO? Bom, o DPO justamente é aquela pessoa responsável por dar continuidade nas atividades relacionadas ao programa de proteção de dados pessoais dentro da empresa. Então, ele vai apoiar, estruturar todo o programa, ele vai atender aos pedidos dos titulares de dados, ele vai esclarecer as dúvidas dos funcionários da empresa, dos titulares, tudo isso o DPO vai auxiliar e fazer. Então, o DPO ele tem um papel muito importante, tá? Porque realmente ele é quem vai estar, ele é o que tem ali a roupa de proteção de dados dentro da empresa para sempre. É aquela pessoa que veste a camiseta, sabe? Eu tô com uma dúvida em tal situação, fala com o DPO. Aconteceu um vazamento de dados, fala com o DPO. Aconteceu um quase incidente de segurança, a gente precisa mudar algum processo, é com o DPO. O DPO, ele centraliza todos os assuntos de proteção de dados pessoais, e aqui a gente tem esse termo que é realmente mundialmente conhecido. Então, o encarregado pela proteção de dados, o encarregado de proteção de dados, ele é um termo um pouquinho feio, né? E o DPO, ele se tornou muito mais conhecido nesse sentido, tá? Depois nós temos aqui o famoso GDPR. O que é GDPR? A gente ouve muito falar o GDPR. O GDPR, ele é o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é, obviamente, a nossa legislação europeia. Então, quando a gente fala em GDPR, nós estamos mencionando a legislação europeia, que é nada mais que quem inspirou tudo isso para a LGPD acontecer. Então, a grande base de inspiração, onde tudo aconteceu, tudo foi considerado como um grande embrião da LGPD, foi, obviamente, o GDPR. Então, a gente se inspirou demais nessa legislação, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu. O famoso General Data Protection Regulation, é por isso que é GDPR, tá? Então, a gente ouve às vezes essas siglas e não sabe por quê. Muitas vezes perguntava aqui na aula, mas o que é GDPR? O que isso quer dizer? Sabe que é a legislação europeia, mas não sabe qual a tradução. Então,
Tá aqui a tradução para vocês. Depois a gente entra em outros termos um pouco mais específicos, né? Então a gente tem aqui o data mapping, obviamente, que é o mais falado, e aí a gente diz, bom, mas da onde veio isso? Bom, se a gente olhar na legislação, em momento algum, a gente tem que o data mapping é um inventário de dados, é um mapeamento de dados. Isso não está escrito na lei. A gente não tem nem o termo mapeamento. Eu não tenho data mapping nem mapeamento. Então, de onde saiu isso? Isso é da prática, da aplicação dos projetos de adequação, que se criou essa necessidade, né, se percebeu a necessidade de um mapeamento de dados e passou-se a chamar de data mapping. Depois disso, nós temos o data subject. Quem é esta pessoa? É o famoso titular de dados. Então, quando a gente está se referindo ao titular de dados, a gente também pode chamá-lo assim. O titular de dados já é bem mais comum, né? As pessoas hoje aqui, realmente todo mundo chama de titular de dados, é uma coisa mais prática mesmo, né? Assim, não é um termo como o data mapping que realmente só se usa em inglês. O titular de dados não, ele já tem uma força bem maior, né? Quando a gente vê aqui no Brasil, enfim, as próprias orientações, tudo isso é feito de uma forma bastante clara, bastante objetiva e sempre tem ali o titular de dados sendo mencionado. Depois a gente entra um pouquinho na questão do backup, né? Então, o que é o backup? É a nossa cópia de segurança. O que eu tenho que fazer com backup? Todo mundo tem backup. Backup é justamente essa cópia de segurança que, via de regra, toda e qualquer empresa faz dos seus documentos, do seu servidor e tudo mais. Mas todo mundo 100% faz? Olha, deveria, tá? Mas não é todo mundo que faz. Então, a gente tem que considerar que o backup, ele é realmente muito utilizado, principalmente por grandes empresas. O backup é quem vai, de fato, salvar, quando a gente tem aí um incidente de segurança significativo, ele que vai salvar, enfim, o andamento das atividades, ele que vai salvar tudo isso e vai regularizar a nossa situação, né, restaurando os documentos, as informações que a gente tinha lá na empresa que foram eventualmente perdidas ou então violadas por um incidente de segurança. Depois a gente tem o consentimento, que também não é muito usado, né? Aqui a gente trouxe só mais a título de titularidade, de curiosidade. E depois o data breach. Aí sim, né? O data breach ele é extremamente utilizado, né? O nosso incidente de segurança. Então, tivemos um incidente de segurança, tivemos uma violação, se fala neste termo, né? Mas até aqui a gente está trazendo informações mais do dia a dia.